Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, mais um capítulo, mais um episódio deste que é o Canal de você, da família brasileira? Não. o podcast da família brasileira. Não, não. É o podcast mais bitcoiner do Brasil. O nosso podcast é feito para você que joga no tigrinho, no ursinho, no coelhinho, que ganha R$50 e perde 1.000. Que não entende nada de futebol, mas fica apostando nas bets lá e perde dinheiro. Para você que gosta de bingo, jogo do bicho, esse canal foi feito também para você. Estou ao lado dele aqui, que é conhecido como o supremo sacerdote do Bitcoin aqui em Barra Bonita. Não, nada a ver. Essas coisas que eu não... Direto de Barra Bonita, Constantinopla Paulista. Meu querido, eu ia chamar você de Banco Central. Mas não tem nenhuma relação. Você é um cara anti-sistema, né? Anti-Banco Central. Eu ia falar, meu querido Banco Central, se inscreve no nosso canal e dá um like aí no nosso vídeo. Curte também e compartilha, né? Dá um like e curtir, são sinônimos, né? Se você gostar do conteúdo, assista até o fim e dá o like. E compartilha, se possível. O que nós vamos falar hoje, Rami? Cara, Juninho, fala aí, dá uma introdução pra galera aí. ponto importante. Importante? Pontos, né? Pontos Mas importantes. vamos citar os pontos e falando deles. Uma coisa que você comentou aqui nos bastidores é rombo do INSS. O Brasil não é um país sério, né, meu querido Marcos Resina, né? O ponto é, né? A Qual é o gente ponto? sempre vive falando no futuro, seja ele curto prazo ou longo prazo, você precisa se proteger. Com certeza. Ou seja, confiar 100% no INSS não é se proteger. Não, porque primeiro que você corre o risco de se aposentar mal, com pouco dinheiro, com salário baixo, vamos dizer assim, né? De salário E de corre o aposentado. risco de não se aposentar. Corre o risco também de não se aposentar. E corre o risco de, depois de estar aposentado, você não receber o pagamento. Ou você corre o risco também de ter descontos indevidos no seu salário. Ou o novo, que vocês já devem ter visto aí alguns dias, do consignado. Então, o dinheiro era depositado nas contas dos aposentados e pensionistas como um empréstimo, como se eles tivessem solicitado um empréstimo. Só que não solicitavam e depois vinham os descontos com juros, né? Então aí pode chegar a 90 bilhões de reais o rombo, que é o maior escândalo de corrupção da história do universo, não é só do Brasil, não. Agora vamos fazer o seguinte, conta de padaria aqui. Vamos citar alguns anos atrás. A classe é só conta de padaria, como eu disse no início da conversa. Certo. A classe trabalhadora era em média registro, tá? Classe trabalhadora de registro. Sei. Porque se paga o aposentado com os trabalhadores registrados. Sim, com a população economicamente ativa, né? A classe trabalhadora era, por exemplo, 1 milhão. Sim. E a classe de aposentados era de 500 mil. Certo. Ok. Então, dessa forma se pagava os aposentados. Certo. Porque existia mais trabalhadores do que aposentados. Isso, vamos citar... Demograficamente falando. Lá anos 70. Sim. A base de trabalhadores era maior do que... De forma silenciosa, o que vem acontecendo? A densidade demográfica vem diminuindo. Ou seja, tem um cálculo que lá nos anos 60 e 70, as mães geravam em média de 4,5 filhos. Certo. Então, tinha-se mais trabalhador para pagar os aposentados. Certo. Que esse é a estrutura do INSS. Precisa de trabalhador para pagar o aposentado. Quando você paga quando você paga o INSS achando que você vai receber o que você pagou, não. Quem vai pagar você é quem está trabalhando hoje. Você não está fazendo uma poupança para você, não. Exatamente. Então, não é renda passiva. Então, beleza. Há uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais,
de 4,5 filhos por mãe, caiu para 1,5 filho por mãe. Cara. Ou seja, é uma queda bruta, muito grande. O que acontece? O que vai acontecer? O cálculo vai inverter. Vai ter 1 milhão de aposentados e 500 mil trabalhadores. Sim. Então, vai ser uma instituição que não vai se sustentar. Não vai se sustentar. Então, assim, é questão de tempo, e isso sem contar os rombos. Porém, é questão de tempo para que o INSS, para que a Previdência, né, do governo não consiga mais pagar os aposentados. Então, é questão de tempo. Exato, então, assim, esse ponto ele é importantíssimo, a gente fala aqui. Então, assim, é interessante você pensar no seu futuro, né, se precaver, se manter, porque não vai dar para depender só do INSS e também não vai dar para trabalhar até morrer. Né? Muito bem colocado, é isso aí, então, galera. Esse é o ponto Esse aqui é o ponto. relacionado. Já falamos uma vez, falamos de novo agora para você. INSS. Outro ponto interessante que a gente quer falar aqui é a inflação paridade Bitcoin. A gente estava vendo uma pesquisa aqui, um estudo, e eu vou citar alguns pontos. Então, por exemplo, em 1998, com $20, se enchia um carrinho. Você comprava, para ficar fácil, você comprava 50 itens. Enquanto um Bitcoin comprava 2 itens. Sim, por causa do valor dele na paridade na época. Exato. Aí, anos 2002, por exemplo, com $20 se comprava agora 30 itens. E Bitcoin não 2 mais, se comprava 5. Ou seja, levando isso em escala, cada $20, cada ano que passava, $20 comprava menos e um Bitcoin comprava mais. Isso é por causa da sua característica, né? O papel moeda, não importa se é dólar, se é real, mas a moeda fiat global, no geral, ela tende a perder valor pelas características. E o Bitcoin tende a ganhar valor também pelas características. Nós já falamos aqui em vários vídeos, só você buscar lá no nosso portfólio de vídeos, que lá vai falar o que é Bitcoin, o que é moeda fiat, e aí você vai saber comparar o porquê isso acontece. Né? Então, a inflação na paridade Bitcoin, o papel moeda, o dinheiro fiat, ele sempre vai perder mais valor se comparado ao Bitcoin. Isso aí. Aí você, a ideia que é vendida é que as coisas ficam mais caras porque te vendem mais caro, né? Te botam a culpa o tomate subiu. Não. O custo do tomate para produzir sempre será o mesmo. A não ser que existem outros fatores. O tomate em si, o tomate fisicamente, ele só sobe se choveu muito no lugar, estragou muito tomate, a oferta diminuiu. Então ele sobe. Sim, né? Tem mais demanda, tem mais oferta, tem mais demanda de compra e menos oferta de tomate. Então sobe. Aí sim o tomate subiu. Quando tem muita oferta de tomate e tem pouca demanda e mesmo assim ele sobe, não é o tomate que subiu. É o valor de dinheiro que diminuiu, então você parece que está pagando caro o tomate. Isso serve para várias outras coisas também. Aí, muitos exemplos com muitos produtos. O dinheiro fiat, né? O dinheiro que é transitado aí pela mão dos brasileiros, ele perde valor a cada ano, né? O cidadão ele confunde inflação só com alta de preço. A inflação não está relacionada só no produto, ela está inflacionada também na expansão monetária. Isso. Então também faz do mesmo jeito. Se tiver muito mais oferta de dinheiro, também vai passar a valer menos. Que é o que acontece com o dólar, com o real. A base monetária expande e ele passa a valer menos. Taxa de juros Selic aí para quanto foi? 14,75% na última. Mais um pouquinho. Subiu mais 0,5% na última reunião do Copom em maio, nesse mês de maio. É o maior patamar em quase 20 anos, né? Ou seja, você que é empresário, tá ruim para você emprestar. Exatamente. Não tá bom. Então, não tá bom. Você vai projetar menos no futuro, porque se você investe menos na sua empresa, você produz menos. Não está bom para abrir novas empresas. E, consequentemente, também não está bom para o estrangeiro. Para o investidor estrangeiro, né? Então, talvez você pensaria assim, então com taxa Selic lá em cima, tá legal para o gringo investir? Não também. Por quê? Por causa do risco.
Se está muito alto, o estrangeiro, o americano, ou seja lá quem for, qual gringo for, antes de investir, ele vai pensar, por que está pagando tão alto? Porque estão emitindo muita dívida. Será que vai ser capaz de pagar? Normalmente, as pessoas falam, o governo sempre paga, até ele quebrar. O governo ele não fecha, já ouvi falar. O governo não é igual a uma empresa que ele fecha, mas ele quebra. Então, ele pode não pagar a dívida, enfim. Então, também não é porque a taxa tá boa, porque o gringo vai investir aqui dentro. Talvez não. Compensa mais para o empresário fazer a renda passiva, né? Aproveitar a taxa de juros. Se o cara é um empresário, que ele tem uma empresa que vale 5 milhões. Risco. Vamos fazer um cálculo bobo aqui. O cara é um empresário, ele tem uma empresa que vale 5 milhões. 200 funcionários. Só um exemplo. Pô, se a empresa dele vale 5 milhões e não está pagando para ele 20% de juro ao ano, compensa ele vender a empresa. Porque ele está dando dor de cabeça, ele está sofrendo processos trabalhistas e ainda por cima não está ganhando. Se o cara deixar lá 5 milhões a 1%, ele vive. Melhor do que com a empresa. O problema é que aí você não abre novas empresas, fecha as que tem, a economia não gira. Você não gera emprego, não gira e é bola de neve. O Brasil cresce menos, aí por aí vai... Aí vira uma bola de neve, né? Aí o país não cresce, a economia para. Enfim. Então, outro ponto aí. Juro alto não é bom para o país crescer. O país não cresce quando tem juros altos. Não tem. Mas tem que conter a inflação. E a máquina pública tem que gastar menos. Aí é uma equação, né? Bem por aí. Outro ponto. Qual mês realizar lucro do Bitcoin em 2025? Hã? Eu não vou realizar lucro do Bitcoin porque eu não venderei os meus Bitcoins. Não venderei meu Bitcoin. Não venderei meu Bitcoin. Não venderei meus satoshis, porque eu não tenho mais do que um Bitcoin. Não vou vender minha quirelinha lá, não. Deixa lá quietinha. Mas eu vou. Quem Qual quiser é o mês, comprar, então? estou vendendo. Fala aí. Se você for seguir uma história, se contar do halving, por exemplo. O halving desse ano... Do ano passado, né? Do ano passado foi abril. Abril. Abril de 2024. Foi em abril. Se você contar do último halving para trás, dá aproximadamente 517 dias. Certo. Então você tem que somar 517 dias do halving para frente? Para frente. Certo. E quando que vai ser, então? 540 e pouco. Feito esse cálculo, que é um histórico, tudo diz que a melhor época de venda de Bitcoin é em outubro. 18 meses é 1 ano e meio. A melhor época de venda é em outubro. Porém, a história ela não está se repetindo. O ciclo está atípico, né? Esse ciclo atípico. Está atípico. Ele está imitando, não se repetindo. Né? Está acontecendo. Teve alta depois do halving. Então a história está imitando, mas não está se repetindo. Não está acontecendo exatamente igual. Teve muitas variáveis. Então, Dito isso, eu que quero vender minhas criptomoedas no geral. Todas elas? Todas. Sem nada. Principalmente as altcoins. Essa daí vai se desfazer dessa desgraça. Aí, 100%. Enfim. Até outubro seria o ideal. Até outubro. Ó, eu não venderia tudo em outubro. Anote até outubro. Na sua agenda aí. Então, você que tem Bitcoin e quer realizar lucro, porque assim, cada um tem uma estratégia. Não é porque, de repente, um influencer aí vai vender porque é bom e faz sentido para você. De repente, não faça. Assim, outra coisa, né? Ver o preço, como estava quando você comprou e em outubro, como vai estar para você vender. Porque, vou realizar lucro em outubro, o Resina falou, mas depende o valor também, Então, né? Mas aí que tá. Tome você cuidado. vai realizar lucro, a palavra já fala, tem que ser lucro. Tem que ser lucro, senão, não vai chegar em outubro e vender e falar pronto. Vendendo prejuízo. Exatamente. Enfim, mas é isso aí. Tá bom, então. Um mês razoável para realizar lucro de Bitcoin mês de outubro. É outubro de 2025. Fica esperto, então. Beleza? Mas eu começarei antes. Já vai começar a liquidar. Você viu que o Bitcoin teve bastante liquidação, né? Agora teve milhões em dólares de liquidação porque ele chegou perto dos 105 mil, né? E a galera começou a realizar lucro, né? Começou a vender para realizar lucro após essa valorizada grande que teve aí
né? É isso aí. E você, segurou, vendeu, realizou lucro? Qual é a sua estratégia? O que você está fazendo com os seus Bitcoin, queridão? Beleza? Vamos embora porque o tempo urge? Vamos embora. Então tá bom. Não sem antes agradecer a companhia dos nossos estimados espectadores, e você que está conosco há muito tempo. Nossos inscritos. Instagram Criptosina, TikTok Criptosina 0 e YouTube. Você está aqui nessa maravilhosa plataforma, tá? Segue, comenta, manda abraço, fala o que você quiser. Abraço, então.